Três fatores. Porque, por exemplo, na época do Tipo Talento, depois eu vou te mandar um vídeo pra tu ver. A gente era conhecido como os Backstreet Boys de pagode, né? Porque era a Não, época que tinha as era. dancinhas e pá no Tipo Talento, não é no excesso, não. Naquela época já tinha essa história de fazer. Então, e tipo, era o que chamava a atenção na banda era isso. No excesso, eu acho que teve um conjunto de fatores, tá? Acho que o primeiro fator do excesso foi quando realmente se estruturou a banda. Quando entendeu, que é o que eu sempre falo hoje pras bandas. Quando você entender que você é um CNPJ e um CPF ao mesmo tempo, quando você é cantor. E que a banda tem que entender que a banda é um CNPJ. Você tem que lidar com aquilo como se fosse uma empresa. Tem que ter Empresa. uma organização de empresa. E não como um grupo de amigos que se encontra com, sei lá, cinco CPFs para tomar uma e, sei Uma lá, agarrar as diversão menininhas. qualquer, né? Não, tem que ter uma seriedade. Que a gente não tinha essa, talvez, Sim. que existia Essa um maturidade, profissionalismo, né? mas Tinha não tinha. maturidade. Eu não chamo nem de maturidade, sabe? Eu chamo mais de seriedade mesmo, porque existia um profissionalismo. Eu nasci chato, velho. Eu acho que no dia que o médico me tirou, que ele foi dar uma tapa, eu já dei nele. Eu sempre fui chato. Tudo e parou. Nunca eu gosto disso, não. Eu sempre fui chato, e chato com a banda também. Mas faltava isso aí, que foi na Cobrava época e tal. quando o Gustavo entrou. E aí teve muito essa divisão das tarefas, e o trabalho dele foi imprescindível nessa época. E aí foi quando começou, por exemplo, procurar música. Eu lembro que a primeira música do Excesso de Bagagem, quando a gente foi procurar, fui eu que fui atrás de Marquinhos Maraial. Marquinhos é um grande compositor. Verdade. Só que a gente não tinha dinheiro pra pagar o Marquinhos, né? Mas Marquinhos era meu amigo. Fui conversar com ele, disse, Marquinhos, eu queria uma música tua, mas eu queria aquela que ninguém compra. Aquela que tu joga ali, ele fez, bicho, eu tenho um monte dessa aí, mas eu não gosto não, Chuchu. Tu fala assim, irmão, me ajuda. Ele fez, eu vou te mostrar uma. Aí me mostrou uma. Eu disse, bicho, eu sei que é pedir demais, mas tu não tem outra não. Ele fez, olha, eu vou te mostrar uma que eu não mostro a ninguém. Que se fosse hoje, a gente era processado, tá? Na certeza que era processado. Imagina. É porque o nome da música era Empregada. Porque hoje em dia tá chato, muito né? mimimi, né? Hoje em dia tá chato. E aí a música era assim, ó, não lembro a melodia não, mas eu falei, eu tô maluco danado com cara de quem vai se apaixonar, ai minha empregada, aí, ela é toda sarada, não lembro a melodia não, mas ela é toda sarada, ela é muito faceira, essa minha empregada me deixou de bobeira, ela tem rebolada e pressão no bumbum, ou mulher descarada, ela ainda mata um, ai, minha empregada. Cara, era a coisa mais boba do mundo, mas deu certo. E que na verdade não Mas tá pra botando. swingueira, né? Na verdade, assim, como tem esse mimimi, essa música aí, quem não vai pro empregado? Mas então, mas aquela época eu acho que era melhor, saca? Porque, tipo, eu acho que tinha uma. João do Morro é um exemplo. Se João do Morro fizer sucesso hoje, meu Deus do céu, quantos processos ele Vivia receber? fazendo show no verdade. tribunal, né? Era, saca? Porque assim, cara, eu não tô debatendo aqui. Se é certo, se é Se é politicamente exato. certo, Não, mas jamais. E assim, eu acho que existem situações onde você. Eu sempre digo que é o seguinte: o feio e o bonito é relativo. Porque o que tu acha feio eu posso achar bonito. O certo ou errado tem algumas coisas também que são relativas. Claro, Isso, roubar vai ser errado em qualquer situação. Mas tem coisas que, porque isso está certo, mas baseado em quê? Sabe? Obviamente existem coisas que vão ser sempre erradas. Preconceito é uma coisa errada, não tem porquê nem pra quê. Homofobia é. Mas, cara, eu cresci vindo de uma geração onde se tratava temas de uma forma diferente e as pessoas não tinham esse receio de ser tratada dessa forma. E hoje em dia tudo é um motivo pra não se fazer nada. Mas eu ouvi Enéas, ele disse uma coisa muito interessante. Eu não tenho um preconceito como você está dizendo que eu tenho. Eu tenho um conceito formado. Sim. Só que hoje, quando você fala o seu conceito, muita gente. A turma diz, é preconceito? Não, é meu conceito. Cara, Eu tenho esse conceito. Mas esse seu conceito é preconceito. Eu me calo muito, sabe? Eu sou. Manuel Neto, sabe quem é Manuel Neto, cantor Manuel Neto? Não, Manuel Neto é um grande cantor aqui de Recife, pra mim uma das maiores vozes de Recife é a dele. Manuel Neto disse que eu sou o velho ranzinza, que eu sou chato. Mas eu me calo pra não dar opinião às vezes, velho, porque eu tenho o meu conceito. E você não vai mudar. Não vai mudar, cara, não vai mudar. Conceito. Sabe? Que é conceito. Política, eu tenho o meu conceito. Sobre vídeo, eu tenho o meu conceito. E isso acaba criando problemas, porque a geração de hoje é chata. É muito chata. É só um respeitar o outro, né? Tu tem Exato, teu conceito, veja. o meu, já E foi. outra, eu tô no meu lugar. Tu vem me cutucar pra querer saber da minha opinião e de repente minha opinião te agride, então não me pergunta. Eu tô no meu lugar, tu tá no teu, cada um vai viver em paz, tá normal. Agora, se tornou muito chato se falar. E a música se tornou chata. Dessa história de Marquinhos Maraial veio essa história da empregada. Que acho que hoje teria essa você captou. Captei. E que hoje teria que ser outro nome. Talvez teria que ser a secretária executiva, sei lá, porque não podia ser empregada, né? Secretária do lar. Não, talvez a executiva do lar, ou sei lá.
Vamos, quando ele terminar essa historinha, a gente começa. Aí a Marquinhos Mará, a gente pegou a música da empregada. Só que depois apareceu um cara na vida da gente também, que foi Jairon Neves, que é um compositor baiano, e Beto Caju. Beto Caju. Que tá é da falando. mesma linha do Marquinhos Opa, Maraial e mesmo tudo nível, mais, né? Muito sucesso também. E aí surgiu uma música deles na época, que a gente, quando comprou a música deles, aí foi na época que a banda já não tava fazendo sucesso ainda, tava tocando. Mas ele vendeu, não deu. Vendeu. Vendeu num precinho Mas era muito legal. barato, era muito barato. Marquinhos deu essa música pra gente, tá? Já Beto, mas praticamente deu também, cara. Sim, Porque sim. os caras vendiam, faziam música pra calcinha preta, um monte de. E pra gente, o cara cobrar o que ele deu. Ele só não quis dizer assim, eu estou lhe dando, mas ele deu. Devo Um assim, valor simbólico mano, ali, mas foi dado. Beto e Jairon, devo muito também aos caras, sabe assim. E aí rolou. E essa primeira música do Excesso, ela chamava. Era Eita Muvucão, Eita Para. Acho que foi essa a primeira música. Eu sei que foi uma música dessa que deu. Que começou a galera. Que começou a história das coreografias e pá. Só que veio. Acrescentou a coreografia numa música bem animada. Isso. Só que veio uma música que foi o divisor de águas, foi Chua Chua. Que é de Rodrigo Mel. Essa aí. Essa foi o divisor explodiu. de águas. Eu precisei desse caminho dessas músicas para chegar em Chua Chua. Aí vem a história de Gustavo, da organização, porque aí foi quando se começou a se pensar empresarialmente na coisa e organizar, por exemplo, as dancinhas, sabe? Aí já era proposital. Já. Antes era Já. Rubinho era o coreógrafo, viu? Rubinho era o grande coreógrafo do Excesso de Bagagem. Não, Rubinho atrás. É porque não dá pra levantar mais, mas, irmão, Rubinho dançando, era um povo, né? Percuteria, e ele era o coreógrafo da banda, viu? Rubinho Ele era que fazia muitas das coreografias, era Rubinho. turma ia atrás tem o também. público dele. Tem, o público Rubinho dele. ele era o. Era Excesso de Bagagem e Rubinho, né? Porque era Arthur, Excesso de Bagagem e Rubinho, era isso aí. E aquele Rafael, né, no baixo? Mas Rafa já foi depois. Ele também dançava pra caramba, Rafael, né? Veio primeiro o André, né? Aí Rafa, depois o André voltou. Então veio essa história de Gustavo. Então o Gustavo foi o elemento nesse aspecto aí, dessa organização. Veio a música e caiu na graça, cara. E aí foi só ir colhendo. Aí veio o primeiro DVD. E aí, meu irmão, quando o cara tá assim, pô, meu irmão, a gente estourou, velho. É show pra caramba. Como é que é? Você não pensa. Não pensa não, velho. Não, Como é automático. Não muda nada. Não, no começo não, porque você não entende, não. Quando chega no local assim, tu, pô, não é assim, velho. Tu agora quer pegar. Sabe quando é que você entende? É quando você sai de Recife, vai fazer um show em Vitória de Santo Antão, por exemplo, que é perto. E você não consegue descer do ônibus. Sabe? É verdade. Aí você começa a entender. Sou eu. Tu começa a entender quando tu vai fazer. Tu fecha um carnaval de um bloco e o cara faz questão que tu vai fazer uma hoje chama presença VIP, né? Na época era Isso, tarde de autógrafos. E tu vai fazer uma tarde de autógrafo, velho. Cara, eu mesmo nunca fiz Não, isso. tu senta Quem num sou lugar. eu, Não, né? eu sempre fui um cara que não parece, mas eu sou tímido pra porra, sabe? Pra falar, pra isso não, mas pra algumas coisas eu sou muito encabulado. Eu lembro que a gente foi pra Vitória uma vez e eu tô encabulado assim, e eu comigo, meu irmão, que mico, velho. Mas tarde de autógrafo, tem ninguém. O cara vai fazer o que ali? Vê que vergonha. Tinha gente que você não tem noção, não. Cara. Era foto, era não sei o bicho era. E aí a ficha começa a cair. Mas aí, velho, tem uma coisa também que é importantíssimo isso. Talvez hoje a gente, por a gente, desde que o mundo é mundo existe, né? As pessoas mais velhas sempre são mais sábias, têm histórias para contar e lições para dar. E a gente mais jovem não quer escutar essas histórias porque a gente se acha autossuficiente e dono do mundo e não precisa de ninguém. Mas eu acho que hoje a gente tá tendo essa abertura e talvez funcione de uma forma diferente, até porque hoje, como gerencio bandas, também tem essas conversas. Mas o que acontece? Naquela época, você não quer escutar ninguém. Você acha que é o dono do mundo. Você acha que... É a época ou a fase? Rapaz, eu não sei se dizer... Porque os jovens hoje também não quer ouvir ninguém, Não, cara. eu acho que é uma fase, mas eu acho que a época hoje, eu considero, eu tenho uma filha adolescente. Sim. Então eu acho que a época hoje é muito pior. Por causa disso aqui. Verdade. Tá? Eu acho que é muito pior. Dá uma autonomia muito Não, maior. muito pior. Eu tenho um filho de 5 anos, eu tava falando pra você, meu filho é autista. Sim. Eu tenho um filho que tem um autismo leve. E na minha vida foi um presente de Deus. Tá? Eu sempre digo isso, eu não gosto de hipocrisia. Ninguém tá casado, a mulher engravida e faz, meu Deus, eu quero que meu filho ter. seja autista. Mentira. Mentira, lógico. Quando você descobre que seu filho é autista, você leva um choque. Mas quando você entende que você foi escolhido por Deus para aquela missão e que aquela ali vai te trazer muito, mas muita coisa boa,
Você quando começa a entender isso, aí você realmente muda Enxerga tudo. a vida de um jeito Totalmente. mais legal, né, velho? Totalmente. Mais humano, muito mais humano. Mas né? nem se fala. Mas eu tô falando isso por quê? Porque eu tenho uma filha adolescente, tenho um filho de 5 anos que é autista. Num mundo onde tudo é de imediatismo. Verdade. É imediatista. Ah, um exemplo. Tu pediu o que agora há pouco pra gente? Um hambúrguer. 10 minutos chegou. Verdade. Aquela época tu tinha que ir lá buscar, tá? Então tu tinha que E se esperar um programar. tempão lá. Tu tinha que se ainda. programar, sabe, pra ir lá, porque você não tinha essa facilidade, não, de fazer isso. Entendeu? É verdade. Então, a música também tá passando por a história do self-service. Entendeu? A gente tinha uma. muito A gente, ó, rápido. o DVD do Excesso chegou no DVD. Tu já, o Excesso começou a dar certo. Parararara, chegou o primeiro DVD. A gente foi pra uma reunião, eu e Gustavo, na época, com a galera do Caldeirão, que foi também parte importantíssima do Excesso Bagagem, da trajetória. E a gente foi na época, eu não sei se era não era um Samba Recife o primeiro DVD, não. Era uma festa que tinha Caldeirão, Folia, alguma coisa assim. Uhum. Que era no português. Ah, o primeiro DVD do Excesso Bagagem, você pode contar ali 18 mil pessoas. A gente tava assistindo aqui quando a gente Entendeu? chegar. Mas tinha um investimento. Que a gente não tinha essa grana pra investir. E quando eu e o Gustavo resolveu, que o Gustavo fechou esse negócio com o Caldeirão e deu certo, parará. Cara, eu não tinha dinheiro pra comer um cachorro quente, velho. Depois de estar feliz de gravar um DVD, eu não tinha. E a gente se ajudava muito. Tinha muita história de, por exemplo, quando rolava, principalmente eu, Arthur e Gustavo. Paulo sempre foi muito na dele. Paulo sempre foi uma pessoa muito tranquila. Paulo até hoje não bebe, não fuma, sabe? Paulo sempre foi muito lá. Eu e Arthur sempre foi da barca. Gustavo também vivia muito com a gente. Mas Gustavo já tinha namorado, já era noivo. Para Arthur também, mas eu e Arthur era banda vô. E aí, quando a gente foi gravar o primeiro DVD, e a gente também não tinha noção que ia subir num palco, num Lotado DVD, de tá gente não, e gritando seu lotado, tudo bem. Tem as atrações grandes que levam muita Sim. gente. Mas a galera tava esperando a gente. Com Estavam faixa, lá por cara. vocês. Não era pela turma. Sabe? É tanto que Arthur no primeiro DVD, ele chora. E não é encenação, não. Aquilo é verdade. De emoção. Ele não conseguia mais cantar. Porque ninguém pra ver aquilo e imaginar que aquilo é verdade, não. Mas você estava elétrico demais ali, cara. Que era. Não, que era bicho, você o não normal de consegue, vocês, né? você não consegue não pensar dessa forma. E aí isso remete à história do self-service, vê. Tu gravava um DVD, o DVD era gravado hoje, a gente ia pro estúdio, eu ficava internado 3 meses no estúdio, porque eu que fazia praticamente a edição, a pós-produção, um monte de coisa que tinha lá. E eu passava 3 meses dentro do estúdio. Tanto quando terminava o DVD, eu não queria nem escutar mais, tanto escutar aquilo. Gustavo também ia pra edição de imagem, ou seja, tinha um monte de coisa desse mutirão assim. Vai ver, tu gravava hoje o DVD, massa, tanta gente ali. Mas só que no dia seguinte, a vida seguia, viu? Não era aquele público verdade. todo, não tinha. Mas, óbvio, era uma semente plantada. Ó. Muitas vezes essa semente ela dava frutos 1 ano depois. Era 1 ano depois. O primeiro DVD ele deu E frutos pra todo o Excesso dinheiro ali Bagagem. investido, ele estava voltando aos poucos. Às vezes não voltava tanto, não, tá? No primeiro DVD, não tanto. Você plantou, era 1 ano, foi 1 ano depois. O primeiro DVD do Excesso deu frutos para Excesso Bagagem 1 ano depois. Só que para sair demorou 3 meses. Então Ainda tu tem entende, isso. tu grava uma música hoje, passa 3 meses pro DVD sair. A gente teve uma vantagem, a pirataria. Que pode, a galera fala Já mal, tava eu conversando, adoro né? a pirataria. A gente mandava pra eles, pô, quando saía. Pense num divisor bom. Era bom demais, mo. O cara, Pagava ó, o nada. cara dizia, ó, vai sair o DVD, ninguém tem. Os caras, e aí? Aí os caras, quanto é? Quanto é? Porque eles compravam, né? Eu dizia, ó, não diz a ninguém não, mas a gente vai te dar. Pô, tu vai dar? Vou. Putz, pra mim era um prazer dar pros caras, né? O DVD. O DVD. Ó, que sentença mal colocada, né? Pra mim era atenção aqui. Pra mim era um prazer dar o DVD pros caras, né? Pros caras. Meu irmão, os caras faziam, tipo, tu dava o DVD 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, os caras estavam com o DVD, meio-dia tava todas as carrocinhas tocando. Pô. Todas as carrocinhas estavam tocando essas bagagens. E o dinheiro que vocês vinham mesmo era do show. Não, aquilo ali pra mim, ele podia ganhar e ficar milionário em cima de mim. O problema era a divulgação, era o Instagram da época, bicho, era os pirateiros, pô. Era isso, você ia, era o estado todo, né? Os caras aqui em Recife era massa, era muito grande. Começou a ir pro interior do estado e isso gerava uma divulgação massa demais. Era. Cara, pô, que mal. E quando os caras ficavam putos lá, eu tava feliz da vida que barateou, velho. Todo carrocinha tocava. Mas veja, mais uma vez a cronologia. 3 meses pra sair o DVD. 1 ano pra sair os frutos, pra ter os frutos de sair. Nesse inteirinho, a música continuava tocando. Me diga uma banda hoje que passa 3 meses com a música tocando. Não, passa não. Se não tiver uma nova, acabou, sumiu. É 1 mês estourando. O consumo é muito rápido.
É o self-service, fast food, é tudo rápido. Porque você não tem mais tempo. Tu sabia hoje em dia que, tipo, tu tá condicionando teu cérebro a, tipo, a esses papos aqui daqui a pouco não existem mais? Verdade. Por que tu faz corte no teu podcast? Por que tu não deixa ele inteiro? É Tu não ouve, não. Ele direto, não. Porque funciona, função TikTok, 30 segundos. 1 minuto, 3 minutos, na verdade, né? 3 minutos. Ninguém escuta podcast, ninguém vai assistir esse podcast, tipo, na Só quem íntegra, é só raiz se mesmo, é. né? Mas, tipo, eu cheguei agora em casa. Por quê? Porque você não tem tempo. É Às verdade. vezes você tem, mas você não tem tempo. A Mas com história é todo o essa. tempo do mundo que você tem, Não vai. você não consegue ouvir. Não tem um papo que lhe prenda pra passar 2 horas assistindo. Agora, se eu pegar as 2 horas fracionadas em minutos, eu vou assistir as 2 horas. Você assiste o dia todo. Às vezes eu vou assistir um podcast aí, eu assisti ele em 3 dias, às vezes. Eu boto aqui e assisto 30 minutos, ou 1h30 e paro, não. Aí daqui a pouco, outro dia eu vou e continuo, mas num dia só o cara não Mas um consegue filme, tu assiste direto? assistir. Por quê? É. Tu tá entendendo? Essa cara, é meio louco isso, porque, tipo, se você pensar que você assiste um filme de 2 horas direto, você não para o filme, vai assistir amanhã mais meia hora ou mais, não. Mas, tipo, hoje você tem essa condição já de pegar, por exemplo, um podcast, você pegar um show. Se você, quem bebe, chega de noite lá, tu tá assistindo um show, tu coloca um DVD? Não, tu coloca no YouTube. É São verdade. vários vídeos. Não É. mais um DVD. Claro, tem pessoas que fazem, claro, eu não tô generalizando, existem Não, não. situações. Mas a grande maioria Mas a grande o maioria YouTube. não. É. Entendeu? E pronto, a música passa por isso. Aquela época é uma época que eu acho que foi a época A turma consumia consumia mesmo. de verdade. Consumia E as pessoas mesmo. saíam para aquilo, as pessoas tinham essa referência. As pessoas buscavam isso. E esse conceito de boi, cara, foi muito criticado. Ah, muito.